e a nossa palestra vai falar exatamente disso. Vai falar de atitude. O quanto isso pode transformar o caminho e o resultado da sua vida profissional. Eu não sou gestor de pessoas, eu não tenho o condão de substituir os gestores de um modo geral, mas, de fato, nós, já desde 2010, encontramos uma necessidade muito grande de falar sobre tema de gestão para a advocacia. Eu, com o nosso escritório, eu sou vizinho da nossa colega de Cruzeiro, eu sou de Lorena, São Paulo, a gente está ali depois de Aparecida do Norte. Eu saí da faculdade como certamente todos vocês. Eu não sabia montar uma planilha do Excel para controlar meu caixa, eu não sabia como selecionar meu estagiário, eu tinha uma dificuldade tremenda de pensar em quem seriam meus sócios e assim por diante. Logo que acabei o mestrado em Direito, fui fazer um curso de MBA. E a minha intenção era articular um pouco disso, porque eu acreditava em muito que talvez isso seria a diferença na advocacia. E, desde então, venho desenvolvendo estudos, e a partir daí nós criamos um blog. O blog inicialmente era para funcionar internamente no nosso escritório, nós temos uma equipe de 20 pessoas ao todo, e esse blog acabou, por conta do nosso amigo Google, né, tomando uma proporção que eu não imaginava. Você não acredita, talvez você já tenha feito, eu também, como as pessoas digitam no Google coisas do tipo: como montar meu escritório de advocacia? Quem é meu primeiro sócio como advogado? Porque quando a gente tem um mecanismo de filtro, você sabe como as pessoas chegam no seu blog. E essas perguntas são ranqueadas, né? Então eu sei exatamente o que as pessoas perguntam para encontrar o meu blog sendo indicado lá no Google. E, de fato, desde então, eu me senti motivado a trabalhar por uma classe que eu amo, que é a advocacia. E tenho desenvolvido textos desde o ano de 2010. O blog hoje atinge um nível de visitação muito interessante. Para quem não é ninguém, né? Vocês, talvez 99% das pessoas que estão aqui nunca me viram na vida, nem ouviram falar meu nome, mas muitos que não me conhecem, conhecem o blog e, de repente, tiveram a oportunidade de ler alguma coisa que lá está. Então, o nosso objetivo é dar um pouco de um visual generalizado para isso, com o seguinte dizer: a advocacia efetivamente depende muito mais das suas atitudes profissionais não jurídicas do que da sua capacidade intelectual jurídica. São muitos os advogados que nós conhecemos que dominam a técnica do ponto de vista jurídico de maneira brilhante. Alguns colegas que você diz, sabe mais que um juiz, sabe mais que um promotor. Eu não sei nem porque a gente compara, mas o pessoal compara isso, né? Poderia ter passado num concurso e não dá certo na advocacia. Esse não dá certo na advocacia se transforma na medida em que eu percebo que o advogado, gestor do seu próprio escritório ou atuando no escritório de alguém, ele é um profissional liberal. E se você, quando vai comprar pão na padaria, reclama da fila, reclama do atendimento, você precisa entender que no seu escritório, quando o seu cliente não gosta de alguma coisa, ele reclama muito. E às vezes reclama até mesmo com razão. Isso nos mostra o quanto nós precisamos profissionalizar a gestão do nosso escritório, talvez começando com uma regra de atitude. E por isso que nós vamos falar hoje de empreendedorismo. O nosso objetivo não é uma fala simplesmente para a criação de negócios, mas sim o empreendedorismo na sua visão mais ampla, que é a transformação da atitude das pessoas no seu cotidiano, no seu dia a dia. E eu vou começar mostrando uma história que muitos gestores de RH contam para ilustrar o caminho que a gente vai ter nessa fala. No seu escritório de advocacia, pode ser que lá no corredor que dá acesso às salas, certa vez havia uma lâmpada queimada. Não escurecia de todo o corredor, porque ela estava queimada, mas haviam outras duas lá que suportavam a penumbra. Que tipo de profissional passa por esse corredor? Qual é a história das pessoas que trabalham nos escritórios? Há profissionais que passam por essa sala e nem percebem que tem uma lâmpada queimada. Há profissionais que passam nessa sala, percebem que tem uma lâmpada queimada e nem imaginam que talvez poderiam colaborar com uma solução.
Há profissionais que passam, percebem a lâmpada queimada, olham bem para cima e pensam assim, a escada fica lá embaixo, deve estar suja porque o pedreiro usou, minha camisa é branca, acho que eu não vou pegar essa escada não. E passa como se não tivesse visto a lâmpada. E há aqueles profissionais que transformam o escritório, que passam por ali, muitas vezes nem trabalham naquele ambiente, percebem a lâmpada queimada, descobrem aonde fica essa escada que eles não sabiam, descobrem aonde tem uma lâmpada para poder trocar, chama alguém da equipe e fala, vem cá ajudar eu, segura a escada aqui para mim, e efetivamente trocam a lâmpada. E o sucesso da advocacia de muitos escritórios não está na técnica jurídica profissional, no nosso conhecimento, na nossa produção intelectual. Está nas pessoas que trocam a lâmpada, que carregam a escada e não estão preocupados se aquilo é função deles ou não. Se aquilo seria ou não função de estagiário, né? Porque tem muita função para estagiário desse tipo. Então, nós estamos falando hoje sobre empreendedorismo com essa conotação. Como a nossa atitude está transformando efetivamente a nossa carreira dentro do escritório que a gente trabalha, ou efetivamente o nosso escritório. Porque se você é dono do escritório, é seu, é o seu negócio. E lá não dá para você ser meia boca. Você tem que ser o melhor profissional do mundo. Mas não adianta sê-lo somente na questão jurídica. Você precisa desenvolver competências, técnicas, habilidades que demandam a figura de um gestor. Ninguém precisa ser um as do RH, um as da contabilidade, não é isso. Mas o mínimo de controle é necessário. E esse controle vai surgir, inclusive, se nós modificarmos as atitudes que nós pretendemos realizar a partir de hoje. Então, com esse olhar, para esse exemplo da lâmpada, é que nós vamos caminhar na nossa palestra, que é uma palestra bem curta, que tem como objetivo provocá-los. Nas duas palestras seguintes, vocês terão uma menção talvez um pouco mais apropriada de temas que podem complementar esse tema, e nós vamos sortear ao final esse livro, que será lançado no dia 28 de maio próximo, às 19 horas, na CAASP, certo? Ou aqui mesmo? Aqui mesmo, aqui no Salão Nobre, dia 28/5, às 19 horas, que é um livro publicado de minha autoria, com parceria total da Comissão do Jovem Advogado. Uma produção de textos que vieram ao longo de um ano de atuação fervorosa da Comissão do Jovem Advogado, com prefácio do Everton e do Marcos da Costa, nosso presidente. Porque o objetivo é justamente esse, apoiar os advogados a trabalharem nos seus escritórios, não só os temas técnicos jurídicos, mas aqueles outros que muitas vezes podem fazer a diferença. Tá ok? Vamos começar pensando, então, que muitas pessoas, às vezes com anos de mercado, pensam nessas frases, né? Quantos de vocês já não passaram por dificuldades de dizer, eu posso advogar? Será que vale a pena mesmo continuar advogando? Olha, eu e meus amigos aqui do escritório queremos montar um escritório próprio. Será que existe mercado? Olha, não tenha receio de advogar. A prestação de serviço sempre é e será um mercado aberto, porque todo mundo precisa de serviços. O fato é simples. Ou você escolhe ficar na fila comum dos advogados que fazem a mesma coisa como sempre fizeram, ou você busca alternativas para entrar numa fila de menor concorrência. Porque a questão hoje é, nós somos muitos advogados? Somos. Então, drible a concorrência. Saiba como encurtar o caminho para ter um sucesso profissional. E por isso, então, que eu indiquei esses 3 itens só como uma reflexão inicial para vocês. A advocacia é uma profissão que traz demora no retorno financeiro? Sim, senhor. Esteja preparado para isso. Nós sabemos que é. A advocacia tem uma concorrência desumana? Olha, em alguns lugares tem, a gente sabe. Uma concorrência não só desumana, desleal, não é isso? Por várias razões que não compete a nós aqui abordar, né? Por conta dos preços, né? Do aviltamento da nossa profissão, não importa. Então, existe uma concorrência desumana. O mercado está esgotado? Sim, alguns mercados estão esgotados, mas nem todos. E a questão é que, infelizmente, a gente sai da faculdade ou busca montar o nosso escritório e quer trabalhar exatamente nos mercados esgotados.
Então, assim, não pensa nem 10% em colocar minha força para trabalhar num mercado onde a concorrência ainda é menor, onde eu posso me aproveitar de um conhecimento fora da área jurídica. Por exemplo, se alguém fez uma faculdade de contabilidade antes, de recursos humanos, de enfermagem, e trabalhar com a área da saúde, seja lá o que for. Portanto, não acredito, né, que nós tenhamos que manter essa frase, essa dúvida viva. Não há receio na advocacia. O que a advocacia precisa, em algum ponto, é ser reinventada. E a reinvenção da advocacia necessita de empreendedorismo. Então, a minha fala quer ajudá-los nesse ponto. Não é uma pedra fácil de carregar, como vocês estão vendo aí, mas, de fato, é possível levar essa pedra lá para cima. Então, a minha proposta é dizer, eu não estou aqui para dar milagre, não é isso? Não é essa a função. De fato, existem dificuldades. Eu sou advogado 24 horas por dia, como você. Eu tenho um escritório como sócio e sei o quanto é difícil manter a banca. Eu sei o quanto é difícil manter os advogados associados motivados para trabalhar bastante. Eu sei o quanto é difícil, hoje, contratar estagiários, com todos os respeitos aos alunos. Eu sou professor universitário há 12 anos, mas é cada vez mais difícil colocar o pessoal lá para fazer o trabalho mesmo. Porém, eu acredito na advocacia. E sei de muitos que acreditam e encontram um lugar bacana, e é essa a minha proposta para vocês no dia de hoje. A nossa jogada, portanto, quando eu olho para a fala, né, o que seria um empreendedor? O empreendedor é o camarada que não está satisfeito com o lugar comum. O empreendedor é o camarada que faz acontecer. Se ele quer mudar de aquário, ele dá os seus pulinhos para mudar de aquário. Ele não fica reclamando da morte da bezerra. Ele tenta se autoquestionar para dizer assim, o que eu posso fazer para transformar esse quadro? Então, o empreendedor, ele não é um agente transformador só do mercado da advocacia. Ele é um agente transformador dele próprio. Então, essa inquietude o faz realmente pensar em quais atitudes ele deveria adotar para transformar o cenário, que é um cenário que todos nós reclamamos muito, pra caramba. O empreendedor é, então, alguém inquieto. O empreendedor é aquele camarada que faz, ele executa o que deveria ser feito e não coloca a culpa em ninguém, mesmo se fosse o outro que deveria ter feito aquilo. Nós precisamos entender, sobretudo os profissionais liberais, que dependemos do nosso trabalho. E não dá para colocar a culpa nos outros. É difícil, mas é preciso acreditar e pensar diferente. É preciso não se satisfazer com os mesmos resultados. E eu sempre digo uma coisa sobre questões financeiras, né, para os advogados, com palestras de outros temas, que é o seguinte: você sabe qual é a lucratividade do seu escritório no final do mês? É lucro líquido, entendeu? Paga os impostos e tudo mais, EBITDA. Você fala isso, tem um monte de advogado que nem sabe o que é. Então, assim, como é que você quer gerir um escritório que é uma empresa e você não sabe a definição mínima de um negócio, que é o lucro líquido? E muitos nós não sabemos. Então, como é que eu quero saber se o resultado financeiro do meu escritório é bom, se eu não sei o mínimo da gestão financeira? E eu preciso saber. E às vezes eu até digo, né, o advogado sabe que o escritório vai bem, porque no final do mês as contas estão pagas e sobra um pouco de dinheiro. Principalmente o dono de um pequeno, de um médio escritório. Ele mede a qualidade da advocacia nesse sentido. E para esses eu digo o seguinte: cuidado, porque pode ser que o resultado financeiro pudesse alcançar um resultado muito melhor do que esse que você vê hoje. Então, não adianta também contemplar resultados positivos e acreditar que eles são os melhores resultados. Nós precisamos conhecer o escritório para que executemos todas as tarefas em busca do melhor resultado possível. Eu poderia trabalhar o empreendedorismo tratando do tema da inovação. E, realmente, eu acredito que, por mais que o direito de família tenha tantos, né, limitadores legais, inclusive, eu acredito que a área do direito de família é uma área que propicia muita inovação.
e inovações que resolvem problemas. Porque hoje, qual é o serviço mais custoso para um escritório de advocacia? É o contencioso. Então, realmente, para o advogado, não é nem mais para o cliente. Para o advogado, manter um processo no seu escritório por 2, 4, 6, 8, 10 anos é muito caro. E não adianta você me dizer que você cobrou 10 mil reais por aquele processo que vai durar 8 anos. Me desculpe, 10 mil reais por 8 anos é nada. Faça as contas por dia. Ah, mas o cliente não pagaria mais do que 10 mil reais. Tudo bem, eu entendo. Então faz o seguinte, começa a desenvolver uma advocacia proativa no sentido de evitar realmente o contencioso. Faça contato com a parte, notifique, busque o que o direito de família hoje tem de, talvez seja um dos pontos mais producentes para o futuro, que é o canal de negociação. Porque, de fato, nós não podemos buscar resultados diferentes se nós continuamos a praticar uma advocacia como era praticada há 10, 20 anos atrás. O último cenário real que eu vivenciei como advogada da área de direito de família, que é a advogada mais bonita do mundo, que é a minha esposa, né? Vou mandar um beijo em público para ela, que tem gente que conhece ela aqui, viu? Ela vai ficar feliz. Mas a Ana Paula me surpreende às vezes, eu digo isso para ela, porque ela tem umas iniciativas que eu falo assim, puta, eu nunca faria isso, sabe? E o último caso dessa semana que ela produziu na área de direito de família, que eu achei bacana, foi assim, uma cliente vindo de volta para Lorena pela terceira vez, ela é separada, tem uma filha de 12 anos, e pela terceira vez ela arrumou um emprego longe e voltava para Lorena, porque acabou o tempo lá de experiência, não sei exatamente qual é a razão. Ela voltou para Lorena. E ela sempre enfrenta com o pai da criança a seguinte dificuldade. Algum advogado numa cláusula de separação colocou o seguinte, que a mãe deveria indicar 2 escolas e o pai, que paga a escola, definiria em qual delas seria matriculada. E por questões familiares que todos nós conhecemos, o pai sempre escolhia aquela escola em que ele sabia que as amigas da filha não estudavam. E eu nem vou falar aqui de o que isso nos levaria a pensar sobre o pai, não é essa a questão. Eu sei que a cliente chegou lá e falou assim, doutora, é a terceira vez que eu procuro um advogado, porque é a terceira vez que eu mudo, e toda vez o que eles dizem para mim é o seguinte, vamos entrar com uma cláusula de revisão, né, com uma ação com uma ação revisional dessa cláusula da separação, porque é um abuso do pai isso e tudo mais, precisa atender o melhor interesse da criança, tal. E esses advogados dizem que vão fazer isso, só que a escola já começou. Eu não posso esperar. E me disseram que aqui em Lorena, isso daí é desabafo meu, nosso regional lá, né? Lá em Lorena, uma petição que não tenha regime de urgência demora 4 meses para ser autuada. 4 meses. Então ela foi lá para essa advogada e disse, eu não aguento mais. É a terceira vez que eu preciso resolver e não aguento mais. E todo advogado disse que não tem o que fazer, que tem que entrar com a ação na justiça. Qual que é o telefone celular do pai da criança? É fulano. Você me autoriza a ligar para ele? Ligou. Fulano, aqui é a advogada, e eu estou ligando em nome da fulana para tentar resolver um problema. Ela está aqui com a matrícula da sua filha na mão e me trouxe a cláusula para eu ler, e você que tem que escolher. Como é que a gente pode resolver esse cenário? Cara, só faltou mandar ela para aquele lugar. Você não tem que me ligar. Beleza, eu estou te avisando para te dar a chance de resolver amigavelmente. Ah, beleza. O que ele disse para ela? Sabedor da atitude dos 2 outros advogados no passado, entra na justiça, doutora. No final, ela vai ter que pagar a escola que ela quer, do bolso dela, porque não vai dar tempo de ser analisado isso. Moral da história. Desligou o telefone e falou para a cliente, vai numa escola na cidade vizinha, na mais cara, que é o Colégio Fênix lá, vai no Colégio Fênix, pede lá um orçamento do valor da mensalidade, embute já o transporte, para ficar mais caro ainda, o transporte, e pede um orçamento da escola aqui de Lorena que você quer matricular. O pai, que se deu tão desperto, né, teve que escolher a escola, que era a escola que a mãe queria, simplesmente porque ela colocou uma segunda opção inviável para o pai escolher. E isso é fazer uma advocacia diferente.
E para aqueles que conhecem a Ana Paula, tem umas 5 pessoas aqui, digam que eu elogiei ela pra caramba, que ela vai ficar muito feliz comigo. Vai ser uns 6 meses de gratidão, assim, no meu casamento. E de fato... De alvará, isso aí, Nelson. E de fato, eu acredito nisso, compreendem? É uma atitude que resolveu o problema do cliente. Inclusive, quanto que ela cobrou? Cobrou uma consulta, que foi uma ligação telefônica. E ela ganhou, em menos de 1 hora, o valor da hora que ela cobra, que é muito mais bem remunerado do que a hora de ficar 10 anos com o processo de justiça. Então, nós, advogados, precisamos aprender a advogar diferente. Não ficar colocando a culpa no juiz, nem no colega de trabalho, nem em ninguém. É fazer diferente, porque existem soluções. E esse exemplo é um exemplo desse tipo. E vocês viram que bom, a gente consegue dar um exemplo produtivo e ganhar 6 meses de alvará. É a melhor coisa do mundo. Então, eu imagino que é realmente possível empreender na advocacia. E esse empreender, vejam, pode partir de um cenário de atuação com o cliente para a solução de um caso concreto, como pode nos levar àquela hipótese da troca da lâmpada. Na gestão do nosso escritório, há muito por fazer a título de empreendimento. Um dos temas nevrálgicos da advocacia é o reembolso dos gastos que você tem com seus clientes. Eu duvido que o seu cliente reembolse 100% do que você gasta. Agora, isso não acontece porque a gente não tem controle. Se você atingir um nível de 50% de reembolso, você já bateu a maioria absoluta dos advogados. A gente gasta muito dinheiro com o trabalho que a gente exerce e não sabe, muitas vezes, trabalhar com o reembolso. Então, o que você faz para gerenciar o reembolso no seu escritório de advocacia? Nós precisamos mexer nisso. Se você pensar em marketing, e o Leandro vai falar de marketing depois, né? O que você faz para diminuir a concorrência? Porque é assim, advogado para fazer o feijão com arroz, tem um monte. O que você precisa aprender é fazer algo diferente para ocupar uma fila com menor concorrência. Daí a gente fica assim, né, nas conversas, eu que converso muito com os advogados sobre esses temas, no blog o pessoal faz muito questionamento, mas é difícil advogar, não tem jeito, a concorrência é desleal, o pessoal cobra muito, é só reclamação. Né? Às vezes eu pergunto assim, tudo bem, você faz alguma coisa que ninguém faz, bem feito, por exemplo? Você entende de direito da moda? Você entende disso? Você tem alguma razão para entender isso melhor do que os outros advogados? A pessoa fala, usando um exemplo que eu já falei aqui hoje, eu fiz enfermagem. Advogado às vezes fala, fiz enfermagem. Legal. Por que você não pensa em trabalhar temas jurídicos da área da saúde? Mas eu não tenho nenhum cliente nisso. Mas é aí que está o negócio. Não vai cair cliente do céu amanhã por causa disso. Mas se você desenvolver um trabalho de competências, de habilidades, mostrar para o mercado que você pode atuar muito bem nessa área, com o tempo, você vai dar risada. Porque as pessoas vão te procurar pelo seu nome, pelo resultado do seu trabalho. E, certamente, você vai evitar a concorrência. Mas será que nós, no dia a dia corrido da nossa advocacia, paramos para pensar num novo mercado de atuação, num novo segmento? Eu vou dar um exemplo, porque as bancas grandes, né, e estão aqui em São Paulo aos montes, elas não perdem 1 minuto do tempo. O dia que se falou pela primeira vez em Copa do Mundo, já tinha advogado de grandes escritórios sendo colocado em cursos específicos para aprender sobre isso. Porque hoje eles já estão preparados para atender as maiores empresas do mundo inteiro em relação à Copa do Mundo. Tanto que a Comissão do Jovem Advogado trouxe uma palestra há um tempo atrás sobre o direito do turismo. Então, quantos advogados, quando se falou em Copa, né, quando se fala nesse movimento de turismo no Brasil por conta do esporte, quantos advogados foram estudar, foram entender esse assunto para poder diminuir a concorrência? Poucos. Então, o meu convite quanto ao empreender na advocacia é isso, é fazer as coisas de maneira a transformar a sua advocacia, tornar a sua advocacia algo efetivamente produtivo. Não fazer mais do mesmo. E isso é muito importante.
pensar num novo segmento, um novo mercado, pode ser possível para você se você olhar no seu entorno. Eu gosto muito de usar o seguinte exemplo. O seu pai é farmacêutico, a sua mãe é diretora de escola. Então, por que não pensar em áreas em que você conhece muitas pessoas? Porque de onde vêm os seus clientes? Do seu círculo de amizade, do seu network. Agora, quem são essas pessoas? Você já pensou em fazer uma lista? Pega o Facebook lá, né, vai fazer uma lista. Aonde as pessoas que você realmente tem contato trabalham? Onde elas trabalham? O que elas fazem? Porque eles não vão te procurar à toa, eles vão ter problemas. E você precisa dizer para eles, eu faço esse serviço que vem do problema que você tem. Porque senão esse camarada, muitas vezes, vai saber que um outro advogado resolve esse problema e por mais que ele seja seu amigo, ele não vai te procurar. Porque a advocacia já não está mais somente focada na pessoalidade. As pessoas querem advogados que resolvam os problemas. A confiança se adquire com o tempo. Talvez muitos de vocês mais experientes do que eu tenho apenas 15 anos de advocacia, sabe que o mercado mudou. O cliente chega lá, às vezes, com a solução mastigada. Não importa como ele conseguiu, mas ele tem mais ou menos isso mastigado. E ele quer te desafiar para saber se você sabe aquele mínimo que ele já sabe e se você o desafia dizendo, mas isso daí não resolve tudo, tem um outro negócio. Isso é advocacia hoje. Será que nós estamos preparados? Então, quando nós pensamos em criar um ambiente, eu estou falando sobre isso. Qual é o ambiente que você vive? Né? Então, tem gente que fala, como nos Estados Unidos, a fama das faculdades norte-americanas, eu estive lá em 2009, fazendo um curso, e na faculdade de Direito, mais até na faculdade de Administração, eles têm cursos de esportes, geralmente golfe e degustação de vinho, por exemplo. Você fala assim, mas por que colocam isso numa faculdade? Simples. Aonde que eu fecho o negócio? Na cozinha do meu escritório tomando um cafezinho? Ou eu fecho o negócio quando eu estou em contato com as pessoas fora do escritório? Os maiores negócios na advocacia não são fechados ali no escritório. Você vai pescar isso fora do escritório. Agora, com quem você convive? Se na sua família, se no seu meio de relacionamento tem pessoas de áreas específicas, comece a mirar o seu trabalho jurídico para essas áreas. Porque se você potencializar isso, se tornando um especialista nesses segmentos, adeus concorrência. Porque daí não tem mais esse assunto. Você vai aliar as duas coisas. Você tem a confiança dessas pessoas e você entende do assunto que elas precisam que você entenda. Isso é fatal. De modo que a gente, então, precisa pensar no marketing com networking de maneira estratégica. E o último ponto é sobre a mudança no formato da advocacia. Eu conto os meus exemplos, porque eu não tenho autorização para usar o exemplo dos outros. Mas eu vou te dar uma coisa que nós fizemos no escritório e que eu percebo que é positivo. E não tenho medo nenhum de falar para vocês que é positivo, porque eu quero também uma advocacia melhor, para que eu possa cobrar os honorários que eu acredito que o nosso trabalho vale. Então, o meu objetivo e o da Comissão do Jovem Advogado também é esse. Se tivermos advogados mais capacitados para atuar, todo mundo ganha. Todo mundo ganha. Eu quero um concorrente de igual para igual. Eu quero concorrer com lealdade, com ética, e não concorrer com preço. Pelo amor de Deus. Então, uma coisa que eu acho legal, né? Então, aonde você atende o seu cliente, o que ali pode ser diferente de todos os escritórios que, porventura, concorrem com você? Sei lá, pode ser uma televisão bacana na sala de reunião, com acesso lá ao computador para você, ao invés de falar um monte de coisa, apresentar um slide. Né? Sejam 2 slides numa reunião só para mostrar para ele. Aquela coisa de dizer, eu vou te mostrar uma jurisprudência para você ver como é que é. Olha, o que eu vou falar para vocês, como a gente diz, agrega valor ao camarote, não é isso? Olha só. O que impressiona mais o cliente? Você mostrar para ele um impresso da jurisprudência, ou você mostrar na tela do computador, peraí que eu vou acessar o site do STJ aqui, põe a jurisprudência na tela para ele. Eu tenho certeza que isso vai gerar confiança no seu trabalho. Porque o cliente que não entende droga nenhuma disso vai pensar assim, nossa, ele sabe usar o site do STJ. Entendeu?
Para nós isso não tem valor nenhum, mas para quem nos contrata, isso tem muito valor. E são detalhes, né? Outra coisa que eu já vi, acho legal em sala de escritório, de atendimento, é ter um painel de vidro, branco assim, parece um enfeite. Daí quando você fala para o cliente, agora eu vou te explicar como é que funciona isso, você levanta, pega uma caneta, aquilo é um quadro. Você, então esse processo está ligado com esse outro, o valor da sua dívida atualizado é esse, tal, tal, tal. Você mostra ali, o cara fala, pô, o cara fez diferente. Então eu pergunto, aquela mesa de advogado, e com todo o respeito do mundo, né? Eu fiz estágio em 2 escritórios de advocacia, um eu tenho certeza quem é da região aqui conhece, que é o Dr. Fábio Vilela, que inclusive é membro, né, do Tribunal de Ética da OAB São Paulo, um cara, né, de extrema competência. Ele é advogado de Guaratinguetá, da época que Guaratinguetá tinha 30 advogados, aí começou a advogar. Hoje tem quase 1000 advogados. Então é uma pessoa que fez história na advocacia, e eu fui estagiário lá. E ele tem um escritório tradicional, e ele sabe disso, porque ele conversa sobre isso comigo. Ele senta e fala, é isso, olha, está mudando, porque é um cara que não se perdeu no tempo, não. Ele reinventou a advocacia dele muito. E alguns escritórios muito tradicionais têm aquela mesa de atendimento gigante, né? Daí eu fico pensando, você quer criar distância com o seu cliente? Pô, a nossa profissão é de confiança. E você monta uma sala para atender ele que você fica lá atrás, né? Então, eu vou resolver os seus problemas. Meu, o cliente quer estar perto de você. Se ele chorar, você tem que pegar na mão dele, entendeu? É isso que ele quer. Então, como você realmente está produzindo sua advocacia. E, meus amigos, eu não estou falando de luxo, tudo bem? Não é luxo, não. Até porque, dependendo do perfil do seu cliente, é uma cadeirinha do lado da outra, assim, entendeu? Para a pessoa sentar, cruzar a perna, pôr a bolsa dela no chão e você falar com ela olhando no olho. Não é luxo, é modelo. De que maneira você está produzindo a sua advocacia. Pensem nisso, porque isso é empreender. Porque eu posso ter soluções simples, como essa de acessar o site do STJ, que vão criar um negócio que vai bancar a sua advocacia. E é isso que a gente tem que pensar. Não são soluções complexas, não são soluções caras. É algo que está ao nosso alcance. E o cliente se surpreende com isso. Desde que eu comecei a advogar, trabalhei em 2 escritórios e num departamento jurídico. E sempre ficava aquela história, manda relatório, manda relatório. O advogado pergunta assim, eu quero um software que o relatório saia num clique, não é isso? É um clique, tal. Agora, vai aquele bando de relatório que você não entende o que está escrito, seu cliente não entende o que está escrito, e é só uma historinha para papai dormir. É só para ele achar que você está acompanhando tudo aquilo de perto. Agora, será que alguns clientes nossos não exigem que você entregue esse relatório em mãos, que você sente com ele para ganhar meia hora ali, explicar para ele o que você está entregando? Tem cliente que manda, está tudo certo, mas alguns clientes-chave do seu escritório demandam uma atenção especial. Então não adianta mandar o relatório por e-mail para ele. Ele quer que você chame ele, ou que você vá até ele, que você diga, ó, esse é o seu relatório, eu vou te explicar. O contencioso da sua empresa, trabalhista, no último ano aumentou em 30%. Às vezes ele não sabe disso, o RH dele não sabe disso, e você, o advogado dele, vai contar para ele. Ó, o número de processos aumentou 30%. Meu amigo, se no outro mês você pedir aumento de honorários, é capaz dele dar. Porque você está levando para ele coisas que ninguém leva. E é isso que o advogado precisa entender como sendo a chave da advocacia. Então eu vou trazer essa imagem, sem que a gente trate desses assuntos, só para ilustrar alguns dos temas que nós poderíamos provocar. Será que eu posso criar, eu vou começar do padrão ali, ó, criar novo padrão de serviço não jurídico, que é a questão da sala, do atendimento. Será que eu posso mudar isso? Reflita sobre como você está entregando o seu serviço para o seu cliente. Veja, o seu serviço não jurídico, tudo bem? O seu serviço não jurídico. Eu não estou falando do resultado intelectual da nossa petição, não é isso. Eu estou falando de como você presta o serviço de advocacia que chega para o seu cliente. Porque para o seu cliente não chega a petição. O cliente da nossa petição é o juiz. Tá certo? Segmentar a sua clientela. Pense nisso. Porque às vezes a gente vai advogando, suponha, para posto de combustível.
Mas você tem um amigo seu que é dono, você pega, daí tem mais um outro. Quando você vê, você tem na carteira 5 postos de combustível. Você fala, pô, eu já posso entender melhor desse assunto para segmentar essa atividade. Entra no site dos grandes escritórios, né? Matos Filho, Demarest, Pinheiro, quem você quiser. Entra lá no escritório. Você vai lá, eles não têm área lá, petróleo e gás, não é isso? Porque isso é segmento, e isso fortalece o tom da especialidade. Então, se você tiver 5 postos de combustível, você vai poder dizer, eu sou um advogado que entendo desse segmento. Hoje, o advogado não é contratado só pela confiança, ele é contratado pela capacidade que ele tem de resolver problemas. E se você é um advogado que atua com vários postos de combustíveis, você está acostumado a discutir insalubridade na Justiça do Trabalho, periculosidade na Justiça do Trabalho, né? Então, quais são os direitos que a faxineira do posto tem, se são os mesmos direitos de quem abastece ou não. Eu nunca fiz isso na vida, gente. Eu não sei. Eu não saberia te responder. Eu gastaria o maior tempo do mundo para pesquisar e poderia dar uma opinião diferente do que o juiz lá entende. Então, segmentar é ter esse foco. Pensar na estratégia de localização do seu escritório, da clientela, quem são seus clientes. Você já traçou um perfil de quem são seus clientes? Onde eles moram? Qual é a faixa etária? Isso é muito importante. Toda empresa faz isso, menos nós. Toda empresa conhece os seus clientes por detalhes. Serviço com foco efetivamente no cliente. A gente costuma jogar a culpa no concluso, não é isso? Tem muita gente aqui hoje, inclusive, vai voltar para o escritório e vai falar, estava concluso o processo. Não vai contar que estava aqui. Mas, de fato, a gente joga a culpa nos outros, o cliente não quer saber disso. Então, ou você explica direitinho para ele antes, ó, funciona assim, meu amigo, vai ter isso, vai ter aquilo. Se tiver transparência, não dá para colocar a culpa nos outros. É diferente de dizer assim, está concluso, a justiça é tardia e tal, do que dizer assim, você lembra quando eu te atendi e eu disse para você que esse despacho, né, liminar ia demorar mais do que 10 dias? É diferente. Então, você muda o foco, você esclarece ele de algo que já lhe foi dito. É diferente de dizer, pô, esse juiz daqui dessa comarca é uma merda. Não adianta fazer isso. Renovar as estratégias de marketing. E eu vou zerar isso porque o cara do marketing chegou lá, que é o Leandro, eu não vou nem falar disso, é popular. Pensar no melhor perfil de sócio para o seu escritório. Tem uma palestra que eu convido todos vocês a assistirem, né, no projeto Integração Total da Comissão do Jovem Advogado. É uma palestra que eu faço, que tem o seguinte tema: como montar meu escritório de advocacia. Vale para quem vai começar amanhã ou para quem quer remodelar o escritório também. E uma das perguntas é essa: quem é o sócio ideal? E eu sempre começo dizendo, não é o seu melhor amigo. Não é. Sócio não deve ser o seu melhor amigo. Sócio deve ser aquele que vai agregar maior valor ao seu negócio escritório. Lógico, precisa ter amizade, precisa ter confiança, sim, porque eu estudei lá no direito empresarial, daí já é mais minha praia, que tem o assunto do affectio societatis, não é isso? Tem que ter afetividade, mas além disso tem que ter vínculo de negócio. Por exemplo, eu sempre digo para o pessoal lá, eu preciso ter um sócio que saiba administrar o escritório, conversar com a estagiária para ela não ficar triste, não chorar mais uma vez porque ela errou, porque tem a pessoa que consegue fazer isso, contratar as pessoas, comprar café quando acaba o pó, papel higiênico que é pior, né? Porque café é melhor não ter café. E assim por diante. Eu preciso ter alguém para administrar as finanças do escritório. Eu preciso ter um outro sócio que é intelectual. O cara manja de tudo. Vem um problema novo, em meia hora ele tem a solução. É a cabeça jurídica do escritório. E eu tenho que ter um cara que... A gente não sabe como passou na OAB. Sabe aqueles amigos nossos? O cara passou na OAB, meu. Né? Tem assim. Né? Só que ele vende serviços jurídicos mais do que qualquer um dos outros sócios. E tem isso. Tem o cara que sabe aonde ir e a mão de quem apertar para trazer clientes. Porque isso é fundamental. Pode ser que eu misture um pouco as coisas num ou outro sócio, mas eu tenho que imaginar numa sociedade que há atividades distintas a serem executadas. Então, hoje, eu quero que você reflita sobre isso. Não estou aqui para destruir sociedades, pelo amor de Deus. Né? De repente, para convidar alguém, para agregar valor à sociedade. Porque às vezes é o seguinte, eu me reuni com 3 amigos, os 3 são intelectuais pra caramba, são os melhores para resolver o problema jurídico,
Mas ninguém consegue trazer cliente. Daí a gente fica assim, não tem cliente, o meu trabalho é tão bom. Quem que vê o seu trabalho jurídico? O juiz, não é o seu cliente. E daí você não chega no cliente. Ou então o contrário, os 3 são sócios hoje, a gente não sabe como nenhum dos 3 teve condições de passar na OAB, né? Eles têm muitos clientes, mas não sabem fazer nada e não vão conseguir fazer nada. E em 3 meses quebra a banca porque deu tudo errado. Moral da história, é preciso pensar na estrutura da sua sociedade, né? Quem está com você? Chacon, eu trabalho sozinho, não quero sócio, minha atividade de advocacia é pequena, eu só faço direito de família sozinho, beleza. Mas você vai precisar contratar um estagiário? Pensa assim, você entende de Excel? Eu não entendo muito. Então procure um estagiário que traga isso para o seu escritório, que vá trazer para o seu escritório algo diferente do que você já faz, porque é preciso complementar as atividades. Como fazer tudo isso? Vamos caminhar para o nosso final, né? É a história da escada. Vocês lembram da escada? Né? A escada que tem a ver com a lâmpada. Ninguém quer carregar a escada. E o segredo do sucesso está nessa figura aí. Quem tem mais resultados profissionais positivos? É o cara que não vê a lâmpada queimada. É o cara que vê a lâmpada, mas acha que não é problema dele. É o cara que vê a lâmpada, acha até que tinha que trocar, mas pensa que a escada é pesada. Ou é aquele profissional que vê a lâmpada, não é problema dele, ele acha que tem que trocar, e ele não está nem aí para o peso da escada. Ele vai buscar e troca a lâmpada. É isso que significa empreendedorismo. Perdão. Empreender é isso. Empreender é ter boas ideias. Só que de ideias o mundo está cheio. Todo mundo quer ficar rico com a advocacia. Até eu quero. Tudo que eu sonho é isso. Mas não adianta ter somente ideias. As ideias precisam sair do papel. Eu preciso efetivamente ter um plano de ação. Eu preciso saber onde começar. Então, se você vai sair daqui, se cada um aqui sair hoje provocado a pensar sobre um assunto no seu escritório, eu estou muito feliz. Porque daí você vai pensar sobre isso, vai rascunhar isso e vai fazer o mais importante, que é colocar em prática. Segundo as pesquisas do Sebrae, a maioria das ideias são boas, são excelentes. Mas, de fato, as pessoas não sabem planejar, não sabem colocar no papel um plano de ação para que aquela ideia se torne algo concreto. E o Sebrae ainda diz, cerca de 5% de quem tenta inovar é que efetivamente põe a mão na massa. Ou seja, ele tem a ideia, ele cria um plano, uma estratégia para atingir aquilo, e ele põe em execução. Com esse dado do Sebrae, que é mercadológico geral, se eu olhar para a advocacia, explica muita coisa. Porque daí eu começo a entender assim, por isso que tem escritório que dá certo. Porque tem escritório que, além de fazer o arroz com feijão, ele está tendo ideias de fazer o diferente, ele está planejando sobre como fazer o diferente, e ele está colocando em ação. Quantas reuniões de grupo? Meu escritório tem 3 pessoas. Vocês se reúnem quantas vezes por mês para discutir o futuro do escritório? Ou o seu escritório é um navio à deriva, que ninguém sabe para onde vai? É isso que eu quero que vocês pensem. Empreender é acompanhar esse ciclo. Ou seja, empreender é pensar, planejar e agir. O empreendedor, ele não tem somente boas ideias. O empreendedor tem boas ideias, tem planejamento e tem atitude. E às vezes, uma mudança pequena no seu escritório pode transformar significativamente os seus resultados. E como eu sempre digo também, para aqueles que financeiramente já estão com o escritório bem alinhados, o meu sonho é quinta e sexta-feira estar em Paraty, numa casa que eu ainda não comprei, né? Num iate que talvez eu compre no futuro. Se eu tiver um escritório tão bem organizado, que ande sozinho, que respeite os clientes, que preste um bom serviço e me permita quinta e sexta-feira vazar para Paraty, é tudo que eu quero. Se eu vou conseguir isso, eu não sei. Mas eu juro para vocês que eu vou tentar. Porque o pior
é pensar nisso e não fazer o mínimo para acontecer. Hoje eu fiz um pouquinho disso, né? Não fiz? Ele até ficou preocupado, falou, o Chacon não vai chegar. Porque Lorena, 200 quilômetros, né? 8 horas da manhã eu postei um selfie pedalando aqui hoje. Ele ficou preocupado, onde você tá, cara? Você não vai vir. Calma, né? Então, fui fazer minha atividade física para não infartar no futuro. E daí, fui para o escritório assinar uma petição de um processo que só eu tenho procuração, precisava fazer isso hoje. Peguei meu carro, vim até aqui para tentar ajudá-los um pouco. Então, isso é parte do meu sonho. Poder sair de manhã, sem preocupação com hora, numa sexta-feira, e fazer minha pedalada, que é uma das coisas que eu gosto, é tudo que eu quero na vida. Isso se transformar numa Paraty quinta e sexta tem um longo caminho, mas a gente vai trilhando esse caminho. Então eu quero que vocês saiam daqui com as seguintes dicas. Comprometa-se e persista com a sua ideia. Não desista. As pessoas desistem muito fácil. E entenda, todo mundo tem ideia, poucos planejam e quase ninguém executa. Seja o cara que executa. E isso vai te trazer sucesso. Diz, né, uma frase aí de Aristóteles, a coragem é a primeira qualidade humana, pois garante todas as outras. Então a gente tem que persistir, tem que ter coragem, assumir o erro, dar a volta por cima do erro, tentar de novo, até dar certo. Levante e controle as informações do seu escritório. Planeje, estabeleça metas. Então não adianta também você ter só boas ideias, não é, pessoal? De ideia, o mundo está cheio. Eu tenho que ter informações. A exemplo do que eu disse, quem são os seus clientes hoje? Né? Porque a gente tem às vezes, eu tenho controle de informações no meu escritório. Tem? Qual é, doutor? Eu tenho 480 processos de andamento. Legal. De que áreas? Quer ver uma pergunta legal? Quantos desses 480 processos têm chance de lhe trazer realmente honorários de sucumbência? Vamos supor que fosse 10%. Daí eu lhe pergunto, você se dedicaria melhor para 10% desses processos ou não? Se eu não sei dos 480, quais são aqueles que no futuro me trarão honorários de sucumbência, eu trato esses 10% como eu trato todos os outros. Eu estou errando. Então não adianta ter ideia, eu tenho que planejar através das informações. E tem um provérbio bárbaro que é muito legal, né? E que ele envolve um outro tema. De que adianta correr quando se está no caminho errado? E eu gosto de falar que tem um outro tema, porque isso foi pro livro de Alice no País das Maravilhas. Tem uma passagem, tem até no filme. No filme, quando a gente assiste, para quem não leu o livro, né? O coelho é cheio de relógios, não é isso? Porque ele é o senhor do tempo ali. Então, quando a Alice pergunta para ele, coelho, aonde você vai com tanta pressa? Ele diz, não sei, eu só sei que eu tenho pressa. Quando eu leio essa frase, ou eu lembro dela, eu lembro dos advogados. A gente vive com pressa, mas a maioria de nós está perdido quanto ao futuro do escritório. E eu digo vocês e me incluo nessa, pessoal, tá certo? A minha proposta é de transformação. Nós vivemos numa loucura na advocacia e não gastamos 30, 50 minutos da nossa semana, nem do nosso mês, para orientar o nosso escritório, para dizer, não vou fazer mais área criminal, isso está me dando dor de cabeça, não quero, para tomar decisões estratégicas. E isso você precisa fazer na advocacia. Confie na sua expectativa. Então acredite mesmo naquilo que você quer. Eu tenho uma foto de Paraty, está até no meu Facebook, depois vocês vão entrar lá, tem os meus, né? Tem os meus contatos, me adicione lá no Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, só. De fato, tem uma foto de Paraty lá que é uma maravilha. E eu, de vez em quando, abro o meu álbum de fotos só para ver aquilo. E vocês vão ver a foto para vocês verem se aquilo não é surreal. Se não é desejoso passar quinta, sexta, sábado, domingo lá. E é isso que eu pretendo. Agora, eu preciso confiar nesse meu sonho. Eu preciso confiar nas estratégias profissionais que eu tracei para chegar até lá. Eu preciso acreditar que quando eu criei um blog só para o meu escritório, isso poderia se transformar num livro que ia ajudar um monte de gente. A gente precisa acreditar que isso é possível. Que eu, repito, que sou alguém que você nunca, a maioria de vocês nunca tinha me visto na vida, chega aqui em São Paulo para ajudar as pessoas, porque eu quero me ajudar. Se a advocacia ganhar, todo mundo ganha. Não sou só eu. Todo mundo ganha. E sobre isso, né?
sobre os nossos sonhos, tem um outro provérbio árabe que eu gosto muito. É o oásis que move a caravana no deserto. Os caras passam meses sem encontrar água, mas é o sonho, o desejo, a necessidade de encontrar água que mantém a moçada lá no deserto, ó. Sol a sol, frio à noite, calor de dia e eles de pé. Então, não desistam da advocacia, acreditem, mas não continuem fazendo a mesma advocacia de sempre. Porque se você usar a mesma receita que todo mundo vem usando desde não sei quando, o resultado não pode ser diferente. A gente precisa se reinventar na advocacia. E para isso eu preciso propor que vocês saiam daqui